Boa noite. Boa noite, pessoal. Olá, 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 olá. Vamos entrando. A gente tem muita coisa para falar hoje. Boa noite. Vamos entrando, pessoal. Boa noite. É isso aí. 8h45 em ponto. Cheguemos. Estamos aqui. Parte 2. Deixa eu botar aqui pra gente. Mínimo aqui. Vamos lá. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo me ouvindo bem? Como que vocês estão? Tudo certo? Como é que tá o áudio aí? Beleza, é isso. Tudo ok. Pessoal, vão enviando a live aí pros outros, tá? Vão enviando a live para o restante da galera. E aí a gente já adentra o nosso tema. Hoje o nosso bate-papo vai ser um pouco mais tranquilo. Vai ser um bate-papo leve, descontraído, né? Para que a gente possa terminar isso aí da melhor forma possível, tá? É isso. Então vamos lá. Sejam todos bem-vindos. Vitão, meu amigo. Adriano, Silvestre, Sara. Vamos todos aí chegando. E vamos todos aí. Chegou a parte 2, né? Chegamos então à parte 2. Seremos agora, vamos fazer um pouco, como se fosse uma revisão, né? A gente iniciou um longo caminho até aqui, né? Esse longo caminho ele contou diversas vezes com conceitos importantes, com a geografia importante, né? Com traços aí que a gente considera bem importante, e a gente chega, portanto, agora à nossa parte 2, tá? Onde que a gente terminou, né? A gente falava naquele momento ali, no finalzinho, né, sobre a Guerra do Yom Kippur. Guerra do Yom Kippur, que foi, eu expliquei nos stories hoje, foi um conflito que aconteceu ali a partir de 1973, né? E que muda muita coisa, muda a perspectiva de se fazer guerra e muda principalmente a estratégia dos países árabes, tá? Muda a estratégia dos países árabes de tentar atacar Israel. Israel, que até aquele momento tinha era um país muito novo, um país muito que tinha ali as suas raízes recentes, mas já contava, né, com uma estrutura muito organizada. Uma estrutura organizada, uma inteligência que é a Mossad bastante organizada. Tudo isso vai contribuir ali para o desaflorar de um país que já nasce em conflito, um país que já nasce no meio de uma região bastante conturbada, mas que já nasce ligado para os perigos e já nasce ligado, né, para todas as dificuldades da região. A gente falou um pouco do final do Império Turco-Otomano, Primeira Guerra, as consequências de tudo isso, quais os lados pelos quais o Império Turco-Otomano lutou, a sua fragmentação, né, os motivos da sua fragmentação, tudo isso nos levaram
até a formação do Estado de Israel, até ali a importância da Liga das Nações, até a importância, né, da Guerra Fria e por aí vai, tá? O que então a gente chega, né? A gente precisa entender o seguinte, que as sucessivas guerras, né, elas foram minando gradativamente ali a confiança dos árabes. Você teve a Guerra dos 6 Dias, não deu certo. Você teve a Guerra do Yom Kippur, não deu certo. Você teve o Al-Nakba, também não deu certo. Né? Foram todos esses conflitos que foram levando... Deixa eu ver a luz aqui. Foram todos os conflitos que foram levando aquela região, né, para uma geopolítica complicada, para uma geopolítica de anexação e também de conquista de territórios, e tudo isso vai sendo levado para uma costura caótica que é chamado de Oriente Médio. A gente chega, portanto, ao Yom Kippur, né, que foi o último embate aberto no dia do feriado, do dia do perdão, né, dos judeus, e esse dia do perdão ele ganha uma nova roupagem, uma roupagem política, por quê? Porque a gente tem a tentativa da invasão árabe, né? Os árabes vão ser derrotados ainda em solo, você vai ter toda a questão ali dos abates das aeronaves árabes, né? Ainda em terra, e tudo isso sendo um motivo de muita vergonha. A estratégia muda, a estratégia dos árabes, né, do povo árabe, dos líderes árabes, vai mudar e vai se mostrar um tanto quanto acertada. Eles pensam o seguinte: se a gente não pode pela via militar, a gente vai tentar então pela via, né, econômica. E foi aí que a gente terminou, tá? Foi aí que a gente terminou. A gente termina dizendo o seguinte, que o choque do petróleo, né, uma diminuição brusca da produção do petróleo, ela gerou um pânico generalizado, não só no Oriente Médio, mas no mundo inteiro. Né? Não só naquele pedaço de terra, mas vai reverberar pelos Estados Unidos, pela Europa, pelas Américas e principalmente no Brasil. A gente terminou a parte 1, né, dizendo que isso vai impactar muito o que a gente chamou de o milagre econômico brasileiro, né, que vinha com um crescimento econômico do Brasil muito forte, pautado na infraestrutura, principalmente em estradas, né, pelo modo ali rodoviário. E com esse aumento da gasolina e do diesel, você vai ter então uma dificuldade muito grande de escoar a produção. Isso vai fazer com que o Brasil ele comece a cair bastante ali, né, os seus índices econômicos, vai fazer com que o Brasil ele busque se endividar fortemente para tentar sustentar de uma forma forçada esse progresso que vinha por uma forma natural, que foi o Plano de Ação Econômica do governo, o PAEG, estruturado lá em 1964. O Yom Kippur, portanto, para pensar agora mais em Oriente Médio, né, o Yom Kippur, portanto, ele vai marcar como sendo uma mudança bastante significativa, né, uma mudança clara do que foi e do que vai ser, a partir de agora, esse embate entre Israel e os árabes, entre judeus e árabes. Né? Com a queda, né, da produção do petróleo e o seu consequente aumento, né, o que você tem? Você tem ali a busca, né, a busca por alianças, a busca, né, por aproximações aos países árabes, mas principalmente você tem um impacto muito forte aos países que são aliados a Israel. Então é o primeiro êxito, podemos dizer assim, é a primeira vitória, é a primeira conquista dos árabes dentro do contexto ali do Oriente Médio, né? A primeira vitória, a primeira conquista vai ser exatamente ali esse impacto econômico. Mexeram no bolso, né, do povo judeu, mexeram no bolso de Israel, e isso vai impactar muito fortemente a região.
Paralelamente a esse momento, o que a gente tem? Tá? A gente tem uma nova teoria, tá? Uma nova teoria e um novo elemento entrando com mais força dentro do contexto do Oriente Médio. Se a gente pensar lá no começo da nossa parte 1, né? E se a gente pensar ali o texto que eu escrevi, convidando vocês para a parte 1, eu falei que o Oriente Médio ele não era só religião e não era só política. Esse momento que a gente está aqui, a partir então de 1973, né, com a tragédia para os árabes do que foi ali a guerra do Yom Kippur, o que você vai ter? Você vai ter ali uma união entre política e uma união entre religião. Esses dois polos de poder eles vão começar a andar lado a lado. E vai ser assim por um bom tempo. E vem sendo assim desde sempre. É aí, portanto, que surgem os pensamentos, né, de que a religião que comanda o Oriente Médio. É daí que surgem, né, os reducionismos, dizendo que o Oriente Médio é uma terra onde você tem poucas leis e muita religião. É a partir desse momento, a partir de 1973. Por quê? Porque vai surgir uma nova variante, essa variante, como eu falei, é a região. E essa nova variante ela vai impactar muito fortemente o modo de se fazer política dentro do Oriente Médio. O modo de se fazer política na região. Vai ser adicionado esse ingrediente, que é o ingrediente religião. Vai começar a se perceber o seguinte, tá? Os grupos mais radicais, religiosos mais radicais, eles vão fundamentar os sucessivos fracassos. Presta atenção. Os grupos religiosos, tá? Os grupos religiosos mais fanáticos, eles vão começar a fundamentar os seus sucessivos fracassos, né? Os grupos árabes ali, mais fundamentalistas, vão começar a aliar o sucessivo fracasso, a ausência de Deus dentro da política. Então, para eles era o seguinte: nós não estamos tendo êxito. Por quê? Porque nós não temos Deus inseridos no nosso plano político. Nós não temos Allah inserido no nosso plano político. Nós não temos os ensinamentos de Mohammed dentro do nosso plano político. Então vai surgir ali uma virada de chave, né? Um turning point, como a gente chama, dentro do modo e da estratégia de se fazer política na região, que vai ser agora o elemento religioso. Então até 1970, né, que foi ali, como a gente viu, Yom Kippur vai acontecer em 73, mas até 1970, para ficar fácil da gente entender, você tinha uma série de líderes políticos que lutavam contra a criação do Estado de Israel, que lutavam contra todos os mandatos ali, da Liga das Nações, que lutavam contra todas as decisões, né, de anexação de Israel, mas que, sobretudo, eram líderes políticos que, na sua camada exterior, eram laicos. Ou seja, não possuíam uma religião que fosse a religião oficial do Estado. Então percebam bem aqui o que a gente quer dizer. Um Estado laico, ele não é um Estado ateu. Ele não é um Estado que não acredita em Deus. Ele é um Estado que não possui uma religião oficial. E por não ter uma religião oficial, ele protege sobre ali o seu guarda-chuva das leis toda e qualquer religião. Para esses líderes fundamentalistas, que vão surgir a partir de 1970, o grande problema era esse. O grande problema era exatamente o fato de você não ter uma política, que fosse uma política teocrática. Uma política baseada na religião e, sobretudo, por óbvio, na religião, né, islâmica. Tá?
Você já tinha esse movimento por trás, você tinha essa corrente por trás, você tinha essa suspeita por trás. Até que no ano de 1979, é um ano de virada, é um ano de intensa mobilização, né? Você vai ter um episódio que vai ali confirmar as suspeitas que foram levantadas com essa teoria. Então a teoria dizia o seguinte: nós estamos errando, nós não temos sucesso. Por quê? Porque nosso plano de governo não conta com os ensinamentos de Mohammed. E agora, a partir de 1979, com a chegada de um líder que é tanto político quanto religioso, isso tudo vai mudar. Essa virada de chave, ela vai acontecer exatamente dentro do Irã, né? O Irã ali vai começar uma ebulição muito grande, vai ter ali uma classe política corrupta, né? Uma crise econômica muito forte, um desemprego generalizado, todos aqueles elementos que a gente conhece, que são os elementos do caos. Eles vão ser agora condensados em um só lugar do Oriente Médio, que é o Irã. E a panela de pressão começa a esquentar. A panela de pressão começa a esquentar. Você começa a ter ali os elementos necessários para uma ebulição social. Aliado a todos esses elementos, você tem agora a busca por uma teocracia. Você tem agora a busca por um governo que se pauta por ensinamentos religiosos. E é aí que entra em cena dois líderes políticos. Um que estava no poder, que é o Shah. Né? O Shah, ele é como se fosse um pronome de tratamento, né? Ali dos monarcas que vinham da tradição persa. Então o Shah Reza Pahlavi, né? Um nome muito conhecido aí para quem estuda história, política internacional. O Shah Reza Pahlavi, ele era o monarca que estava à frente do Irã naquele momento. Um homem que não tinha grandes crenças religiosas, um homem que não professava sua fé em público, não se sabia muito bem qual a fé ele professava, mas é um homem que deixava de alguma forma, né, alguns direitos acontecerem ali dentro. Havia um espaço de liberdade, mas na mesma proporção que havia um espaço de liberdade, havia por outro lado também uma grande corrupção, uma grande distorção entre a situação econômica da elite do governo e o povo. O povo passava fome, o povo estava desempregado, o povo não tinha o que comer, enquanto o Shah, o monarca, ele mandava trazer a sua comida preferida de Paris dentro de um Concorde. Tá? O Concorde ali, aquele avião que, né, ia na velocidade do som, trazia a sua comida preferida de Paris para jantar, quando queria, a bordo de um Concorde. Por quê? Porque ele tinha muito poder, né? Olha aí, ó. Sobre essa época, assistam Setembro em Shiraz, com Adrian Brody, o pianista. É o cara que faz o pianista. Muito legal. Eu nunca vi esse filme, não. Eu vou anotar aqui. Setembro em Shiraz. Então, a situação era qual? A situação era exatamente de uma distorção muito grande, né? Você havia ali, né, duas situações, um monarca que ostentava, trazendo o seu prato preferido, né, de Paris, sempre que queria, enquanto o povo estava desempregado, tinha fome, né, e tudo isso. Vai beber dessa fonte, né? Vai beber dessa fonte um segundo líder político muito importante, que é Ayatollah Khomeini, né? É um outro nome muito forte dentro aí do que
dentro da história iraniana, né? E Ayatollah Khomeini, ele era um líder tanto político quanto religioso, né? Um xiita, né? Um adepto das teorias fundamentalistas iranianas ali, islâmicas, né? E Ayatollah que estava, né, foragido, fugido, exilado na França, volta para Teherã, a capital do Irã, para liderar agora um movimento que vai trazer então novos ares à região, né? Ayatollah Khomeini, então, ele vai buscar depor ali o monarca Reza Pahlavi, né? A deposição acontece, o Reza Pahlavi sai do poder, você tem ali então a imposição de uma teocracia fundamentalista islâmica no Irã, em 1979, e esse fato ele vai mudar para sempre a história do Oriente Médio. Esse fato ele vai mudar para sempre os rumos do Oriente Médio. Aquela teoria que surge como sendo um talvez, né, uma teoria, né, carecia então de comprovação, ela vai ganhar muita força com a Revolução Iraniana de 1979. Tá? A Revolução Iraniana, que era do ponto de vista político extremamente improvável, que era do ponto de vista econômico extremamente dificultosa de se pôr na prática, você vai ter ali aquele viés de confirmação, aquela suspeita sendo confirmada. Era o que faltava. O que faltava era exatamente uma política que tivesse os ensinamentos de Mohammed no poder. Por quê? Porque a gente tentou pela via laica e não deu certo. E aí Ayatollah Khomeini vai lá, impõe uma teocracia islâmica e funciona. Então, o que faltava era exatamente ali a presença do islamismo dentro dos governos. Como eu falei, até 1970 você tinha líderes ali que eram laicos. Então você tem o Fatah, né, que é um grupo ali político que era contrário à ocupação, né, da Palestina, que era liderado pelo Yasser Arafat, também um nome muito famoso. Você vai ter Gamal Abdel Nasser, que era o presidente egípcio, que falamos muito, né, que nós falamos muito aqui na primeira live. Também era laico, era um político laico e que apresentava, né, professava sua fé somente em particular e que era líder do pan-arabismo. Você vai ter o Partido Ba'ath, né, o Partido Ba'ath, que era um partido pan-nacional, né, que tinha braços na Síria, né, com a família Assad, né, e no Iraque com a família Hussein, na figura de Saddam Hussein. Todos esses partidos e todos esses movimentos laicos. O que acontece? Surge, portanto, um farol para as teocracias no Oriente Médio, que é Ayatollah Khomeini. E isso vai gerar muitas consequências. Muitas consequências vão surgir a partir daí. Que consequências, né, são essas exatamente? Né? Você tinha, então, a primeira experiência. Você tem a teoria de que falta os ensinamentos de Mohammed dentro da política. Você tem a primeira confirmação, que é a Revolução Iraniana de 1979. E no mesmo ano, você vai ter a segunda confirmação para sacramentar essa teoria que surge. E essa teoria, ela vai ser novamente confirmada com a invasão soviética, né, no Afeganistão. Aí tá todo mundo agora, caraca, eu tô entendendo mais nada, o que tem a ver a União Soviética, o que tem a ver o Afeganistão, o que tem a ver... O que tem a ver uma coisa com a outra? O fato, pessoal, que a gente precisa lembrar quando a gente vai, né, se debruçar, quando a gente vai conversar sobre esse Oriente Médio, é sempre fatiar ali por décadas. A gente está falando da década de 70, década de 80, mais especificamente nesse momento agora de 1979,
A gente está falando do auge, né, de um dos auges da Guerra Fria, que é exatamente a DETAN. Né? A DETAN, ela é, portanto, um dos momentos de maior conflito, né, entre os dois blocos de poder, entre o bloco capitalista e entre o bloco comunista. Nesse momento aqui, o que você tinha no Iraque? Ainda resquícios daquela política que foi derivada da Segunda Guerra Mundial. Você tinha uma administração soviética. Então, você vai ter uma insurgência, e agora percebam, não mais xiita. Os xiitas tomaram o poder no Irã. Os sunitas agora vão tentar tomar o poder no Iraque. Por isso que foi importante a gente ter começado a primeira parte daquele jeito, diferenciando xiitas e sunitas, diferenciando o que é etnia, o que é religião, para agora a gente chegar e a gente não se confundir com essas nomenclaturas. Então, no Irã, você tem o quê? Em 1979, você tem a tomada dos xiitas, a deposição do Reza Pahlavi, né? E a tomada dos xiitas ali do poder, né? Na figura de Ayatollah Khomeini, que era um líder xiita. E você vai ter o quê? Uma luta grande de milícias sunitas que buscam tomar o poder agora no Afeganistão. Então, o Irã, uma tomada teocrática xiita, no Afeganistão, uma tomada teocrática sunita. Tá? Nesse momento você vai ter sunitas versus União Soviética. Essa batalha vai se estender, né? E vai durar 10 anos. A invasão, a guerra entre os sunitas e os soviéticos vão durar aí por volta de 10 anos e vão deixar mais de 1 milhão de mortos. Vão ser 1 milhão de mortos, vai ter uma migração em massa de pessoas, né? Uma migração em massa de sunitas que vão vir agora para o Afeganistão. Para quê? Para proteger os seus companheiros, para proteger essa política que eles acreditavam. Silvestre, foi bem interessante, né? Se a gente não tivesse feito essa distinção entre xiitas e sunitas, a gente estaria totalmente perdido agora. Então o que a gente tem? A gente tem que instalar as nossas bases, fundamentar a nossa argumentação para a gente ir progredindo. Se a gente não progride aos poucos, já quer entender por que o Talibã está hoje dentro do Afeganistão, né? Começar pelo final, a gente não entende nada. Percebam agora, e você que está me ouvindo aí, perceba agora, tenha atenção aqui no que eu vou dizer. Essa guerra entre a União Soviética e os sunitas afegãos, que vai durar, como eu disse, quase 10 anos e vai deixar 1 milhão de mortos, né? Vai servir, sobretudo, para novamente confirmar a teoria de que o que faltava era exatamente os ensinamentos teocráticos dentro de um governo. Por quê? Porque apesar de demorar, os sunitas vão tomar o poder do Afeganistão naquele momento. Tá? E eles vão olhar para a União Soviética, eles vão olhar para uma das maiores potências do mundo e vão perceber o quê? E vão perceber o seguinte, que nós, com a ajuda do nosso Deus, nós conseguimos depor qualquer potência que tiver pela frente. Então, a partir de 79, a partir de 1979, você começa um processo de difusão das ideias religiosas radicais dentro do Oriente Médio, né? Antes disso, lá em 73, a gente tem o que? O choque do petróleo. O choque do petróleo, ele vai aumentar o valor do barril do petróleo e vai trazer muito dinheiro para dentro da Arábia Saudita. A Arábia Saudita, ela vai começar, portanto,
a migrar de um país pobre e sem expressão para um país extremamente rico e que vai influenciar toda a região, tá? Influenciar toda a região. E esse processo de difusão das ideias radicais, tá? E esse processo, né, de transformação da Arábia Saudita vai fazer com que os árabes comecem, portanto, a fomentar ali grupos árabes, né, em outros países. Xiitas, sunitas e por aí vai. O importante agora é pegar o dinheiro que veio do petróleo e despejar esse dinheiro do petróleo em grupos políticos radicais, seja xiitas, seja sunitas, para que esses grupos cheguem ao poder, tá? A gente precisa lembrar que em 1970 e 80 o mundo está dividido, tá? A partir de 1980 a gente tem uma década que o Oriente, né? O Oriente Médio ele vai passar, portanto, por essa fermentação das ondas religiosas e por essa política que vai unir agora religião e política, essa nova forma de fazer política, essa nova estratégia, né? E você vai ter cada vez uma busca por voltar às raízes dos muçulmanos, por voltar às raízes ali do que o Oriente Médio tem como fundamento, que é exatamente os ensinamentos de Mohammed. Então, cada vez mais a Arábia Saudita vai entender o seguinte: nós precisamos, para ter sucesso político, voltar a viver como o nosso líder espiritual Mohammed vivia. Então você vai ter ali uma busca pelo fundamental, pela raiz religiosa, cada vez mais crescente. Por um outro lado, dentro do contexto da Guerra Fria, você tem um grupo de dois países que vão, né, liderar ali e que vão fazer toda a diferença nesse final de Guerra Fria, né, de 1980 até 1991, que é quando você tem a dissolução do Partido Comunista da União Soviética, ou até 1989, quando você tem a queda do Muro de Berlim. Mas o que você tem é Ronald Reagan nos Estados Unidos e Margaret Thatcher na Inglaterra. Esses dois líderes políticos ocidentais vão bater muito fortemente na União Soviética e vão se utilizar desses fracassos, né, no Oriente Médio também como uma moeda para eles, uma moeda política para eles. O que a gente não pode fazer, e que a gente sempre bate na tecla, é pensar em direita e esquerda quando a gente vai raciocinar sobre Oriente Médio, tá? O que a gente tem que fazer é o seguinte: quando os sunitas afegãos vencem, tá? Quando os sunitas afegãos vencem, eles percebem o seguinte: olha, nós migramos para o Afeganistão, nós somos sunitas, nós acreditamos numa vertente específica, né, da religião islâmica, e nós agora vamos voltar para o nosso país, e voltando para o nosso país, nós vamos agora tentar tomar o poder e impor uma teocracia. E não importa se é o bloco comunista que está no poder do meu país ou se é o bloco capitalista, independentemente da potência econômica que está no meu país, eu vou lutar contra ela. Então a gente vê posts aí dizendo que o Talibã é de extrema direita, de extrema esquerda. Isso não faz o menor sentido. Exatamente por esses fatores que a gente está conversando aqui. Vão começar, portanto, a pipocar, né? Vão começar, portanto, a pipocar radicais sunitas que, voltando para casa, recebendo financiamento da Arábia Saudita, né, voltam vitoriosos, voltam com experiência de guerra, voltam armados e voltam motivados porque venceram a sua batalha contra a maior potência, uma das maiores potências do mundo, né? Vão começar então a pipocar células políticas
que buscam alcançar o poder e implantar uma teocracia. Que células são essas? Né? Em 1988, portanto, surge uma célula que ganhou muita notoriedade esse final de semana, que é o chamado o Talibã. O Talibã, portanto, que tomou aí o Afeganistão, tá? Ele é criado em 1988 e ele é nada mais, nada menos do que afegãos sunitas que lutaram na guerra. Afegãos sunitas que lutaram na guerra, né, contra a União Soviética dentro ali do Afeganistão. Então você vai ter o quê? O nascimento do Talibã, ele está diretamente ligado à guerra, à invasão soviética ao Afeganistão, e está diretamente ligado à vitória e ao financiamento árabe a esses grupos. Um outro grupo que vai surgir nesse momento também, e também sunita, mas que não é formado por afegãos, é a Al-Qaeda. A Al-Qaeda também é formada em 1988, e diferentemente do Talibã, que tem a sua origem no Afeganistão, tem a sua origem no povo afegão, a Al-Qaeda, ela é um braço do radicalismo islâmico sunita, financiado pelos árabes, mas que não é formado por afegãos. Ela é formada por outros povos que migraram para o Afeganistão naquele momento e que lutaram junto com os afegãos e que, portanto, foram vitoriosos igualmente, mas que depois voltam para o seu país. Essa é a virada de chave. Isso faz você entender qual a diferença de Al-Qaeda, o que é o Talibã, né? Um pouquinho antes, mas dentro da mesma esteira, dentro da esteira aí dos acontecimentos da Guerra Fria, da influência do choque do petróleo, do financiamento árabe, né? E dessa nova teoria que une agora política e religião, a gente tem um outro grupo que nasce em 1982, que é o Hezbollah. O Hezbollah, ele vai beber dessa água da política juntamente com a religião, ele vai beber dessa água dos financiamentos árabes, né? E ele vai ganhar muita notoriedade dentro, né? Ele vai ganhar muita notoriedade dentro da guerra civil libanesa. O Hezbollah é libanês, ele nasce no Líbano em 1982, né? Extremamente violento, como o Talibã, como a Al-Qaeda, e ele também possui o mesmo objetivo que a Al-Qaeda e o mesmo objetivo que o Talibã. Seus objetivos simplesmente são alcançar o poder e instalar uma teocracia islâmica. Essa é a síntese de como são criados aí, né, esses grupos políticos. Por que esses grupos políticos se tornam grupos terroristas? O que é um ato terrorista? Né? O que é um ato terrorista, portanto? Um ato terrorista é ali uma ação, né? Uma ação que busca um objetivo político, né? Que busca impactar uma região e que não se importa com a perda de vidas e ali a degradação material. Ou seja, o que você tem como entendendo como um grupo terrorista é aquele grupo que busca uma intenção política e que, para chocar os seus adversários, ele se utiliza da morte e da destruição para alcançar esse objetivo. Então você nasce como um grupo político e você tem atos terroristas. Isso te transforma num grupo terrorista. Entendeu? Exatamente, Marina, fazer a jihad. A jihad, né, que tem como objetivo aí a expansão da fé islâmica pelo mundo, né, pelo mundo inteiro. E é exatamente essa jihad que foi parada, que foi travada, que foi ali
impedida pelas cruzadas. Tá? Mas isso é uma outra história. Essa tentativa islâmica de dominação, ela não é a primeira vez que acontece. Né? Você tem uma dominação islâmica muçulmana dentro da Europa muito antes de se pensar em Império Otomano, muito antes de se pensar em Primeira Guerra. Né? Você tem, por exemplo, a Batalha de Lepanto, que é uma batalha que até o Miguel de Cervantes lutou, e que foi exatamente para uma batalha contra os mouros. Os mouros, eles são muçulmanos. Para quem já foi a Portugal e conhece ali Sintra, lá há o Castelo dos Mouros. O Castelo dos Mouros, ele é exatamente os castelos dos muçulmanos que habitavam ali e que foram expulsos da Europa pelas cruzadas. Exatamente, Silvestre. Não é recente. Não é recente. Com certeza, Arthur. Com certeza. Na verdade, isso é tema de curso, né? As cruzadas também, elas são outro tema que as pessoas têm um excesso de informação enviesada muito grande. Tá? E colocando sempre... você tem sempre essa tentativa aí de gerar narrativas que nem sempre são verdadeiras. Aí a Silvestre fala que lá em Alhambra, em Granada, há também na Espanha essa presença muçulmana muito forte. Perfeitamente. Perfeitamente. Então, para você que já foi a Sintra, que já foi a Granada, né, todos esses países ali, que eram reinos, né, eles já lutavam contra essa dominação muçulmana muito antes desse momento que a gente está aqui, de criação de Talibã, criação da Al-Qaeda, criação do Hezbollah. Tudo isso, né, já aconteceu e que acontece de novo e que acontecerá mais para frente. Então, fazendo uma revisão, então, né, o que a gente tem? A gente tem o choque do petróleo, o fluxo de dinheiro chegando muito grande para dentro da Arábia Saudita, a Arábia Saudita que financia os movimentos fundamentalistas que vão impedir a invasão soviética dentro do Afeganistão, vão lutar durante 10 anos, vão sair vitoriosos, vão ganhar experiência, vão ganhar armas, vão ganhar dinheiro, vão voltar para os seus países de origem, ali vão fundar grupos radicais, teocráticos, islâmicos, e com esse dinheiro e com essa experiência, unindo ali as suas características étnicas e religiosas, vão dar origem, portanto, ao Talibã, que, como eu falei, é um braço dos afegãos vitoriosos sunitas, vai formar o Talibã. A Al-Qaeda é um braço dos muçulmanos sunitas não afegãos, e o Hezbollah, que é um braço xiita libanês. Beleza? Só aí a gente mata já 3 grupos terroristas assim que geram muita confusão na nossa cabeça. Muita confusão na nossa cabeça. A gente escuta, a gente confunde Talibã com Al-Qaeda, com Hezbollah, não sabe que é outro país, e os líderes têm nomes diferentes. Então aqui a gente tem uma condensação simples, clara, do que é cada um dessas coisas. Tá? Então, como consequência aí dos levantes, como a gente falou, a gente tem a criação do Talibã e da Al-Qaeda. E a segunda consequência é exatamente a reverberação, né, a difusão, o espraiamento, a difusão dessas ideias, tá? Dessas ideias para os países vizinhos. Ayatollah Khomeini chega ao poder, é vitorioso, instala a teocracia, os sunitas vencem os soviéticos, instalam ali um novo governo de orientação sunita, né? E você vai ter agora um Iraque que é formado 65%, né, por xiitas, mas que possuía um governo sunita que foi fortemente influenciado. O Iraque, portanto, ele chega à cena como sendo uma incongruência. Você tem uma maioria xiita, mas você tem um governo sunita. E o que vai acontecer? Você vai ter ali
a tentativa de uma figura interessantíssima, que é Saddam Hussein. Saddam Hussein vai tentar, portanto, governar o Iraque, reprimindo os xiitas, até o momento que ele se dá conta de que ele precisa unir os árabes. Ele precisa unir o seu país não pela via da religião, mas pela via, né, ali das características étnicas. O que Saddam Hussein vai fazer então? Tá? Logo após a conquista de Ayatollah Khomeini, você vai ter ali a guerra entre o Irã e o Iraque. O Iraque de Saddam Hussein vai invadir o Irã na tentativa de acalmar as tensões internas. Como eu falei, era um país de maioria xiita, mas que era governado por um sunita, atacando um país de maioria xiita e de governo xiita, buscando o quê? Buscando colocar não xiitas contra xiitas, mas buscar colocar árabes contra persas. Essa guerra entre o Irã e o Iraque, ela tinha o objetivo de unir o povo iraquiano, não pela via religiosa, mas pela via étnica. Colocando ali árabes contra persas. Tá? As fronteiras nesse momento, elas falam muito pouco. A religião ela vai falar muito mais forte nesse momento. E o que a gente tem então é uma guerra entre Irã e Iraque que vai ter muitas mortes, que vai ser muito sangrenta, mas que não vai ter vencedores. Tá? Saddam Hussein entra, você vai ter uma destruição da infraestrutura, mas você não tem um objetivo alcançado claro ali. A segunda influência da chegada do poder, né, dessas teorias que misturam agora política e religião, é exatamente com o fim da União Soviética e, portanto, o fim da Guerra Fria. A gente tem ali no ano de 1991, exatamente o ano que você tem a dissolução do Partido Comunista da União Soviética, você tem ali a leitura de Saddam Hussein de que era necessário abrir mais as fronteiras do Iraque, anexar novos territórios para ter um escoamento melhor e uma produção de petrolífera melhor. E qual vai ser essa solução? A invasão ao país vizinho, que é o Kuwait. Né? Então, a Guerra do Golfo de 1991, ela vai marcar como sendo a segunda grande influência, né? A segunda grande influência, né, desses levantes teocráticos na região do Oriente Médio. Percebam que na formação do Oriente Médio, você tem até 1970 uma formação laica. Depois disso, né, depois das sucessivas derrotas, é que você tem, portanto, né, uma chegada de uma religião mais forte junto ao Estado. E essa tentativa de Saddam Hussein, né, de anexar o Kuwait no que ficou chamado de a Guerra do Golfo, é mais um desses episódios. A Guerra do Golfo ela vai ter como desfecho aí a participação dos Estados Unidos também. Os Estados Unidos eles vão apoiar a Arábia Saudita, né, e impedir a anexação do Kuwait pelo Iraque. Né? Saddam Hussein sai derrotado. Por quê? Porque, como eu falei, lá no choque do petróleo, você tem uma aproximação entre as potências e a Arábia Saudita, pela via da necessidade de comprar mais petróleo. Você tem ali uma certa diplomacia próxima entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita, e essa diplomacia ela vai ser utilizada para quê? Para proteger as reservas de petróleo que ali tinham, né, na Arábia Saudita. E o Kuwait também era uma região muito rica em petróleo. Então o Iraque, se ele toma de conta dessas reservas de petróleo, você poderia diminuir o poder da Arábia Saudita. Diminuindo o poder da Arábia Saudita, você poderia ter aí uma maior dificuldade de acesso ao petróleo, que naquele momento, né, era quase que exclusivo da Arábia Saudita. Né? A partir daí, o que nós temos então, e fica muito mais fácil de entender, dentro do Oriente Médio, é uma escalada dessas células terroristas sempre tentando chegar ao poder. Tá? Então, você vai ter
o Talibã tentando chegar ao poder, conseguiu agora no domingo. Né? A Al-Qaeda tentando chegar ao poder, e aí você vai ter o 11 de setembro e uma nova, um descortinar de um novo cenário de guerra. Né? O maior atentado terrorista de todos os tempos acontece no núcleo duro dos Estados Unidos, né? Em Nova York. Como esquecer, né, o 11 de setembro? E você vai ter, portanto, aí sempre novos cenários terroristas, mas sempre que envolvem essa dinâmica, a dinâmica de chegada ao poder, a dinâmica de chegada, né, chegar ao poder, instalar uma teocracia e dominar a região, tá? O primeiro grupo terrorista que consegue é exatamente o Talibã, tá? A gente tem, né, lá em 2016, a criação do Estado Islâmico. O Estado Islâmico que acontece por um processo que a gente chama de desbaatinização do Oriente Médio, que já é um outro cenário. Você vai ter ali a entrada das tropas americanas, a destruição do Partido Baath. Esses partidos, essa administração pública que fica sem emprego vai se unir a uma ala radical da Al-Qaeda. Então a administração é o braço do Estado, né? A ala radical é o braço islâmico, né? Estado Islâmico. Por isso leva esse nome. Tá? Você tem altos cargos do poder dentro do Oriente Médio que eram ocupados por pessoas que faziam parte do Partido Baath, né? Perdendo proeminência, e essas pessoas que são tecnocratas, né? Essas pessoas que sabiam como gerir um Estado, vão agora inserir um grupo terrorista que vai chegar a tomar, por exemplo, o Banco Central do Iraque. Mas isso é um outro tema para uma outra live qualquer dia. Pessoal, eu quero deixar aqui para vocês duas recomendações de filme, que é, o primeiro está disponível na Netflix, é uma série chamada Falda, muito boa. Eu nunca vi, mas todo mundo fala que é boa, e pessoas que eu confio falam que é boa, então eu falo que é bom. E o outro é o filme Argo, né, com Ben Affleck. Esse filme aí, que ele é um pouco mais paradão, mas que ele vai representar muito bem ali o que foi a retirada, né, da cúpula diplomática, né, do contexto da Revolução Iraniana. Tá bom? Beleza, pessoal? Um abraço a todos. Essa live estará disponível no meu canal do YouTube em alguns minutos. Eu fico por aqui. Você que está aqui, compartilhe com seus amigos, compartilhe nos seus stories, deixa seu like aí, tanto aqui no Instagram quanto para você aí do futuro que vai assistir essa live pelo YouTube. Eu agradeço demais e um beijo, um abraço a todos. E agora, depois de assistir essas duas lives, você já tem um repertório mínimo, né, sobre o Oriente Médio. Então, nessas duas lives, eu te passei o mínimo que você precisa saber sobre o Oriente Médio. Valeu, pessoal. Um abraço.